Olá, bem-vindos ao podcast, o podcast que dá voz ao teu ponto de vista. Aqui não há certos nem errados, não há só branco ou preto. Aqui vamos olhar para o mundo através de múltiplas lentes, mas sempre sem filtros. Eu sou a Beatrix e este é o podcast. As redes sociais vieram mudar o mundo, para o bem e para o mal. Mostram vidas perfeitas e isso causa uma grande pressão em nós. E essa pressão nem sempre é a nossa amiga. Hoje vamos falar sobre este tema com uma pessoa bastante conhecida do público. É autor, ator, comediante e fez uma personagem que eu creio que é bem conhecida vossa, o Crómio. Temos connosco Tiago Castro. Bem-vindo, Tiago. Olá, obrigado por me receberem. Como é que estás? Estou bem, muito feliz por estar aqui, muito bonito o cenário, parabéns. Obrigada. É falar de um tema tão importante. É verdade, mas antes de começarmos a falar do tema, vamos jogar já um jogo que é para aquecer. Completamos a Pode isso. ser? Diz que disse. Muito fácil. Eu Ok. vou-te dar um mito e tu ajudas-me a desconstruir esse mito. Está bem, vou tentar. Ok. Estás pronto? Bora? O mito é: uma pessoa com uma boa vida, na saúde, amigos, família, não tem razões para ter problemas de saúde mental. O que é que Ui, achas? É um mito, claro. Então acho que já foi provado por várias vezes que aquilo que normalmente aparenta não é. Sim. Aquilo que a pessoa vive internamente não corresponde àquilo que se vive ou se mostra externamente. E é preciso ter cuidado com isso e percebermos que existe mesmo um universo paralelo. Sim. E que nós devemos ter sempre esse cuidado extra a percebermos que emoções temos, o que sentimos, se refletimos exatamente aquilo que pensamos. Por isso, claro, é um mito. Porque não é só o estar bem na vida, também tens de estar bem contigo próprio. Exatamente, porque até pode tudo aparentemente parecer bem, estar bem aos olhos dos outros, da sociedade, não é? Nós correspondermos a Sim. certos padrões e depois no fundo percebemos que estamos apenas a alimentar as expectativas dos outros e não aquilo que nós realmente queremos. Portanto é muito tricky. Devemos Sim. estar mesmo atentos a isso. Eu acho que é uma das coisas que eu também sempre me preocupei. Sim. Porque é normal uma pessoa acabar por deixar-se levar pelas expectativas dos outros, sejam dos pais, sejam da mulher, da família, dos amigos. Sim. E é muito importante nós termos essa consciência. E até porque hoje em dia, como eu disse no início, as redes sociais acabam por mostrar vidas perfeitas. Muitas Sim. das vezes não é tanto o mundo real. Uma pessoa vai ao Instagram e acaba por sentir aquela pressão de: ei, esta pessoa tem vida perfeita, também só vou partilhar aqui coisas boas. E depois às vezes nem nos apercebemos que a outra pessoa se calhar não está tão bem Sem como dúvida, parece estar. Sem dúvida, e depois isso acaba por ser uma bola de neve, Sim. pá, que acaba por as pessoas acabam por ter necessidade de mostrar para não se parecerem inferiores. E quando cada vez mais eu até sinto que a própria vulnerabilidade acaba por ajudar e ser mais apelativa para quem está a assistir, porque as pessoas entendem que há aqui uma certa verdade, que É uma pessoa não real. se mostra só uma utopia, a foto perfeita, a história perfeita. Sim, também é verdade. E acho eu que isso até é mais interessante para quem está a seguir, a ver, Mas falando, ter por essa exemplo, vulnerabilidade. o público jovem foca-se muito na perfeição e procuram muito Verdade. esteticamente seguirem uma linha para a perfeição, e isso hoje em dia assusta bastante. Verdade, mas também não podemos subestimar, não é, o público jovem. Ainda no outro dia estive com uma diretora, uma presidente da Associação de Estudantes de uma escola secundária. Pá, que ela era incrível, ela mesmo muito consciente exatamente sobre isso, e ela própria, na forma que estávamos num congresso sobre saúde mental, que eu estava a moderar, e ela mesmo própria a despertar e a sensibilizar os Sim. colegas dela para essa verdade, ela a pedir para que eles tentem limitar e condicionar essa necessidade de serem perfeitos. Sim. Ninguém é perfeito. E a diferença é mesmo muito importante. Acho que Torna-nos únicos. torna-nos únicos Sim. e especiais. Acho eu que temos exemplos desses para seguir também dentro da comunidade jovem, e acredito muito na comunidade jovem, apesar de tudo aquilo que é uma geração que viveu com as redes sociais, cresceu com as redes sociais, passou pelo Covid.
onde tivemos 4 anos isolados que condicionaram e muito também a mentalidade das pessoas. Também trouxe uma maior consciência ao público que a saúde mental é muito importante. Exatamente, porque levou-nos a um extremo. Mas eu acredito mesmo muito nesta geração, porque Cada vez fala-se mais. Sim, fala-se mais e tem mais informação. Mesmo, por exemplo, esta nova geração com quem eu gravei esta nova temporada dos Morangos com Açúcar, foi muito interessante gravar com eles e perceber a sensibilidade que eles tinham para outros temas que antigamente não tínhamos. Eu fiquei tão feliz por perceber isso, essa abertura e também essa abertura para serem quem eles eram, sem qualquer tipo de complexo. Claro que depois parece que acabam por se querer imitar uns aos outros, somos muito fora, mas somos aqui um bocado parecidos. Mas eu adorei que houvesse essa expressividade, essa criatividade, esse não quero saber o que é que os outros estão a pensar de mim. Agora que falaste aqui dos morangos, quando tu eras mais novo, como é que foi para ti lidar com... Ou seja, tu gravaste e depois quando se tornou público, aquilo foi uma explosão quase, publicamente. Exato. Eu acho que para mim foi de certa forma um pouco diferente daquilo que foi para os meus colegas, porque eu tive uma visibilidade e um impacto que foi diferente de um protagonista. Eu chamava a atenção por ser diferente, a personagem era um nerd, era engraçado e as pessoas confundiam a personagem com o ator e eu era tão diferente da personagem e isso condicionou-me de certa forma. Eu senti-me inibido muitas vezes e condicionou mesmo a minha saúde mental, mas eu senti-me inibido de estar em espaços públicos. Eu que adorava ir ao futebol, eu deixei de ir ao futebol durante essa altura, não ia à praia, não estava em espaços com muita gente, porque chegou a acontecer, por exemplo, para pessoas do nada, para aquilo era uma febre, não é? Sim. Era uma febre que eu acho que as pessoas não têm bem noção agora do que é que aquilo realmente era, mas pessoas, num centro comercial, sim, estás a ver, um grupo de 10 homens, começarem a pegar em mim para tirar fotografias, uma invasão de espaço que chegou a estes limites. Eu que era muito mais extrovertido, criei uma capa para poder defender e mostrar uma imagem que mostrasse claramente às pessoas que eu não era a personagem, e isso magoou-me também, porque eu que sou uma pessoa extrovertida e comunicativa, acabei até mesmo por depois emigrar, ir para fora, e foi incrível. Eu adorei a primeira vez que eu andei em Nova Iorque e ninguém sabia quem é que eu era. Isso foi uma sensação espetacular, de me sentir à vontade de poder estar em público e ser como eu sou, porque eu estava sempre atento. Qualquer coisa que eu fazia, eu estava atento a tentar isso, o que é que as pessoas estão a achar, se eu estou a brincar com alguém, se eu estou a ser mais palhaço, será que as pessoas estão a julgar? Será que as pessoas estão já a fazer uma leitura de quem é que eu sou, ou que eu sou cromo? Percebes? E então condicionava. E isto mexe muito com o teu psicológico, com a tua forma de ser, obviamente. E sentiste uma grande diferença, por exemplo, de quando gravaste na altura para quando gravaste agora, a nível do público, da recepção do público? Sim, senti, claro, porque também agora imagina, na altura nós tínhamos 4 canais e não tínhamos redes sociais e era um fenómeno. Portanto, havia mesmo este foco, esta atenção. Nós tínhamos mais de 50% de share. Nós tínhamos mais de 2 milhões de pessoas a ver os episódios, e hoje em dia a atenção está dividida por muito mais canais, por muito mais redes, por muito mais redes sociais, também. tudo. Então, claro que mesmo os protagonistas destas temporadas e destes projetos não tiveram nem nada que se parecesse, não é? A atenção que os protagonistas das temporadas antigas tiveram, foi completamente diferente. E o público hoje em dia já faz mais a diferença entre o ator e a personagem. Muito mais, sim. Já estão mais habituados. Sim. E as redes foram boas, porque trazem aquela aproximação à pessoa. Exato. As redes ajudam muito nisso, porque a pessoa quase que vê o dia-a-dia da pessoa, vê a pessoa como um ser humano completamente igual aos outros, e acho que desmistifica um bocado esse ser... não é? Que antigamente os atores e cantores e artistas, esse misticismo que havia à volta. Olha, vamos fazer aqui uma pausa e vamos fazer o próximo jogo, pode ser? Bora. Vou desafiar-te a dares a tua opinião
que pode não ser a opinião mais politicamente correta e que tu achas que deve ser ouvida pelo público? Por exemplo, eu já recusei trabalhos por saber que eu iria estar muito tempo num ambiente que me iria causar estragos à minha saúde mental. Eu saber que não ia ter capacidade para gerir bem a minha saúde mental dentro daquele ambiente. Trabalhos que me iriam dar muito dinheiro, visibilidade, e que eu preferi, por saber que não iria gostar de lá estar, eu preferi condicionar a minha vida profissional em prol da minha vida pessoal. E eu hoje faço isso. Isso é uma coisa que eu passei a fazer depois de tudo aquilo que eu passei, dos sacrifícios que eu tive de fazer. Dou prioridade à minha vida pessoal, à minha vida familiar. Isso também acabou por depois ser muito mais simples e fácil dizer nãos. E tudo acaba por fluir. Claro que há alturas em que pensei, caraça, já disse bastantes nãos, isto começas a ficar apertado, depois falta trabalho e estou assim, não posso estar sempre, tem que haver aqui uma gestão também, mas também me leva, por exemplo, a ser criador. Sim. Criador não só de conteúdos, mas eu próprio apostar em vários formatos. Estamos neste momento, por exemplo, a iniciar um projeto, eu com a minha mulher, um espetáculo de teatro ensinado pelo Marco Medeiros, um texto escrito pela minha mulher, interpretado por mim, ensinado pelo Marco, que é com produção da minha empresa e da minha mulher. Portanto, acabamos por ser nós depois os incitadores e somos nós que começamos. Podes fazer mais e deixas o trabalho, fica no trabalho. Casa é casa. Sim, mas aqui eu sei que estou a fazer algo que eu gosto, porque sou eu também que estou a criar. E quando acabo por dizer muitos nãos, depois acabo por ter esta necessidade. Então, se queres trabalhar, faz então tu as coisas e as coisas que tu gostas. É a tua forma também de protegeres um bocadinho. De me proteger e de ser feliz. Claro, é o mais importante. Exato. Aqui, quando tu falas de criar a nível da personagem, porque, ou seja, vocês criam, mas depois às vezes passam de uma personagem para outra. E isso aí não é uma mudança muito radical, caso a personagem seja muito diferente? Sim, penso que sim, e até se calhar de uma forma muito subtil, que as pessoas às vezes até nem se apercebem. É interessante mesmo quando por vezes tu tens um personagem que tem 2 cenas ou 3 cenas, mas tu estás a tentar entender todo o universo da personagem para que todas aquelas falas façam sentido. Eu tive... Porque não é só aquilo que a pessoa vê em casa. Não é só aquilo que a pessoa... Tem toda a história para trás. Exato, eu fiz um projeto que vai passar agora também, o Homens de Honra, e o Soares é Fixe, que foi o filme, a série é o Homens de Honra, em que eu interpretava o Jaime Gama, e para eu estar dentro da personagem, tive que... Passei dias a estudar, mas semanas, a estudar toda aquela época, todo aquele período, esta personagem, esta pessoa, e se calhar para muita gente não faria sentido estar a fazer este trabalho só para algumas cenas, mas para mim foi muito mais intenso. Se calhar para outros atores ou outras pessoas que estivessem a assistir acham que porventura teria sido demasiado, mas eu levei o processo de forma muito intensa para algo mesmo que não fosse assim de trabalho de protagonista, fosse um trabalho mais pequeno. Independentemente de ser um trabalho pequeno, um trabalho maior, passas de um trabalho para o outro e tem sempre essa carga emocional que sim, não deixa de ser a tua profissão, não é? De ser ator. Exato, e é esse prazer também em encontrar e descobrir a personagem. Então, mais um desafio. Thanks for trying. I'm going to be with Jason now. Over there! Oh my God! He's over there! Cheryl! Cheryl, stop! Cheryl! What are you doing? Wait. The ice. He's right. Too much weight, and we'll all go under. Cheryl! Cheryl, please! Just come to the shore and we'll figure this out together, okay? Tivemos a ver uma partezinha da série Riverdale, onde a Cheryl, a ruivinha, que estava por cima do gelo, ela é uma personagem que não é muito simpática para os outros.
e já teve muitas fases difíceis da vida dela, perdeu o irmão e isso mexe muito com ela. E aquelas personagens que estavam a assistir, eles receberam todos uma mensagem e apesar dela já ter sido muito má para eles, eles todos ficaram muito preocupados. E ela aqui tenta cometer suicídio e eles vão tentar ajudá-la e evitar que ela morra. Tu aqui pegavas ou largavas? Ajudava sempre. Então pegavas. Claro. Independentemente, quer dizer, isto tudo, estamos a falar de uma situação extrema. Claro. Aqui estamos a falar de um suicídio, que acho que é mesmo óbvio essa necessidade humana, não é? De ajudar alguém que está nesse precipício. Mas noutras situações menos graves, se tu percebes que a pessoa está passar uma fase pior. Claro, e há espaço, de certa forma, para tu poderes ajudar. Eu acho que teria essa vontade, a necessidade de não conseguiria ficar em paz se eu não pudesse fazer alguma coisa, independentemente da pessoa ter sido a pior pessoa do mundo para ti. Ter tido comportamentos e atitudes execráveis comigo. Se eu percebesse que a pessoa estava frágil e estava a precisar de ajuda, eu acho que eu faria tudo para poder, naquele momento, dar o meu contributo. Essa ajuda que falas pode ser uma ajuda física ou às vezes é só ali aquele apoio emocional, não é? Sem dúvida, ou mesmo só ouvir. Às vezes só ouvir, só estar presente. O estar presente é às vezes das melhores coisas que uma pessoa pode fazer. Mesmo numa situação de luta, às vezes as pessoas sentem necessidade de dizer alguma coisa. E eu acho que às vezes o que faz mais falta é a pessoa estar presente, ou até mesmo numa situação de doença, uma pessoa que está num hospital internada, o só ir e estar. Ou fazer companhia. Sim, e ouvir. Acho que é das melhores coisas, o deixar que a pessoa fale, porque nestes casos de saúde mental é aquilo que é mais importante, é falar. E se é preciso haver alguém com quem falar. Às vezes as pessoas pensam, eu não sei o que é que eu vou dizer. Se estiveres lá a ouvir e estiveres presente já é muito bom. Só o desabafar pode já ajudar muito e sentir-se melhor, ou sentir que alguém está preocupado, ouvir, e depois mais tarde pode-se criar um laço, mas mesmo que não se cria, eu acho que eu já tive conversas muito interessantes com pessoas que eu nunca diria que iria ter e nunca mais voltei a ter uma conversa assim com essas pessoas em circunstâncias extraordinárias em que nos permitimos ambos, e mesmo não tendo essa proximidade, nos permitimos nos vulnerabilizar. E é muito fixe, isso acontecer, demonstras aqui um lado humano, depois cada um vai para o seu lado e cada um volta outra vez aos seus padrões. Foi importante. Mas naquele momento permitiste e sentes-te humano, porque às vezes as pessoas são mesmo fruto das circunstâncias. As relações nascem fruto das circunstâncias, e dás a oportunidade que estes momentos existam também, faz-te sentir mais humano. Estas ligações que estás a falar, sentiste uma facilidade de falar com a tua família, porque tu falas abertamente do tema da saúde mental. Sim. Tu na altura, quando sentiste mais deprimido e estavas a passar uma pior fase da tua vida, sentiste-te aberto para falar com os teus amigos também, ou era só... Olha, na minha pior fase, onde foi no meu segundo ano nos Estados Unidos, estava muito vulnerável, sem amigos, vivia numa zona que ficava até de certa forma distante, onde a maior parte dos meus colegas de escola estavam a viver, e eu sentia-me muito isolado. E tinha acontecido uma coisa na minha vida que me tinha mesmo desnorteado e tinha sido o gatilho para que isto começasse. E nesta primeira fase eu tive uma chamada por Skype com a minha mãe, que estava em Portugal, que literalmente me adormeceu a partir do Skype. Eu disse, eu não consigo, eu estou incapaz de fazer seja o que for. E ela do outro lado conseguiu só com a presença. Mas eu só saber que estava ali a minha mãe, claro, foi extraordinário. Eu senti, se eu guardar isto tudo para mim, vai ser insuportável. Tenho mesmo que dizer a alguém, falar com alguém. E foi a minha mãe. A diferença de horário era meia-noite lá, eram 5 da manhã em Portugal. A minha mãe era de madrugada, ela ao frio, no sótão que era onde ficava o computador, ela ao frio, à espera que eu adormecesse, e mesmo assim ficava lá para caso eu acordasse. Foi uma noite que isto aconteceu, não fiz isto. Não levei a minha mãe para esse sacrifício muito mais vezes, mas nessa noite foi mesmo importante. O apoio familiar é muito importante nestas situações. Tanto, mesmo teres a certeza que as pessoas te amam. Falas sempre muito da tua família e dos teus amigos. Apesar de estares tão longe,
Eles não tiveram também um papel fundamental? Não conseguiste trazer isso para eles? Poucos. Os amigos que eu tenho são próximos. Não tenho muitos amigos, não sou aquela pessoa que tem assim uma série, um rol de amigos. Isso, somos iguais, também não. Pronto. E os que tenho, falo e vulnerabilizo-me. Neste caso, a minha melhor amiga é a minha mulher, que sabe tudo e mais alguma coisa sobre mim. É mesmo a pessoa com quem que eu confio mais, que me ajuda mais, que tem um papel ainda muito mais importante que a minha família, porque está todos os dias comigo. Claro. E acabei por, de certa forma, deixar de me vulnerabilizar tanto com os meus amigos, porque têm este papel, mas ela própria disse: pá, eu às vezes sinto que se calhar não te consigo ajudar da forma que tu gostarias, porque tu não falas com outra pessoa. E eu preciso de me alertar, porque sei que é importante. É mesmo importante uma pessoa desbloquear e o falar. Eu recebi no outro dia um casal de amigos que estava a passar por um dilema profissional, por algo que eu estava, um bloqueio emocional, pá, que já me estava a atrofiar de certa forma há algum tempo, e só falava com a minha mulher sobre isso. E nesse jantar com amigos que também estavam a passar um momento difícil e eles vulnerabilizaram-se, e eu aproveitei, tipo, pá, olha, só para vocês perceberem que eu também não estou a passar uma boa fase, e contei e chorei. Saiu um peso gigante, e eu nunca tinha estado assim com eles, desabafada assim dessa forma. Foi espetacular tanto para eles como para mim. Eu ouvi-os, eles ouviram-me, a ver essa abertura. Pá, é bom de vez em quando nós fazemos isso. Apesar das pessoas hoje em dia estarem tão abertas, eu continuo a sentir, por exemplo, o chorar. Uma pessoa continua a ter imensas dificuldades de chorar à frente do outro. Sim. E às vezes chorar, pá, é o melhor que se pode fazer. Liberta-se ali um monte de coisas más que tínhamos dentro de nós, e acho que as pessoas vão praticar mais isso, de explorar os seus sentimentos e deixá-los. Principalmente quando surge não o controlar. As pessoas pensam assim, porque normalmente até tens o impulso e julgas-te. Pá, eu já não faço isso, tipo, se não ser que esteja num sítio em que estou num sítio público e sinto que vou ficar demasiado exposto. Agora, se não for num sítio público, se estiver com amigos ou com a minha mulher ou com a família e tiver essa necessidade de chorar, pá, aproveito, porque é mesmo. E mesmo se tiver, pá, já me aconteceu tantas vezes estar a ouvir músicas e ter vontade de chorar. Há uma música que me tem esse efeito em mim quando estou assim numa fase pior, que é o Under Pressure dos Queen, pá, que eu começo a ouvir aquela letra e pá, arrepio-me todo, permite-me a chorar também para desbloquear aqui isto tudo e ficar mais leve. É muito importante. Com que idade é que tu começaste a sentir os primeiros sintomas da depressão? Olha, a primeira vez que eu comecei a sentir que precisava de cuidados clínicos e de acompanhamento psicoterapêutico foi depois do fim da minha primeira relação, com 15 anos, em que a minha namorada me traiu num campo de férias onde eu não podia sair. Portanto, tínhamos ido juntos para um campo de férias, ela traiu-me e eu fiquei mais 5 dias sem poder sair a ver aquilo, tipo, ela com outra pessoa, uma pessoa que era a minha primeira namorada. Eu tinha-me vulnerabilizado completamente com ela, tinha-me exposto, foi uma dor indescritível. Eu perdi muito peso em poucos dias, foi tipo 5 quilos assim em 5 dias, foi uma coisa mesmo absurda que os meus pais, quando me foram lá buscar, ficaram assustados quando me viram, e a partir daí eu precisei mesmo de ter acompanhamento psicológico, e comecei logo nessa altura, e desde aí até aos meus 35 anos fui sempre tendo acompanhamento. E para ti foi simples pedir ajuda? Nessa altura os meus pais quase que não me deixaram não fazer isso, porque eles viram que fisicamente eu estava mesmo alterado e que precisava mesmo de ajuda, nunca me iriam deixar passar por isto sem essa ajuda psicoterapêutica. E depois de ter tido bons resultados, pá, percebi que sempre que depois ao longo da minha vida passei por algo difícil, percebi, ok, acho que é importante ter aqui ajuda profissional. E até hoje trago comigo ferramentas que aprendi na psicoterapia, que ainda hoje eu começo a reconhecer padrões, não é, de coisas que já aconteceram no passado, e já não deixo que as coisas cheguem a um limite. Tenho esta tendência, portanto é preciso estar atento para perceber que padrões é que estamos a repetir. E usar essas ferramentas que me deram, e é mesmo muito importante. Olha, pesquisei um bocadinho sobre as tuas entrevistas passadas e tenho aqui 2 citações que são assim numa altura em que tu estavas pior, talvez, ou que tinhas acabado de ultrapassar, e gostava de saber
como é que é olhar para trás e ultrapassar isto. Ok. Vou-te lê-las e depois falamos um bocadinho. Ok. A parte mais negativa desta altura foi ter-me condicionado a esse ponto, de eu não poder ser eu em público. Foi aquilo que eu falei. Exato. E a outra fui diagnosticado com uma depressão profunda. Foi das fases mais difíceis. Exato, pronto. A primeira foi aquilo que nós tínhamos falado. E esta última foi nessa fase em que eu voltei dos Estados Unidos, em que eu estava a regressar. Eu vivi 6 anos nos Estados Unidos, em que tinha sacrificado muitas coisas a nível pessoal e profissional para apostar nessa carreira lá fora. Quando voltei, tive de voltar para a casa dos meus pais, que eu sou do Porto, e tudo se passa em Lisboa. Tive que estar 1 ano em casa dos meus pais. Foi muito difícil deparar-me com esta realidade, começar do zero, perceber que estava mesmo condicionado psicologicamente. Foi das piores fases da minha vida e que foi preciso mesmo muita força. Sim, é uma das coisas que é mesmo muito importante dizer. O querer melhorar. Podes ter toda a gente ao teu lado a empurrar-te, podes ter o teu grupo de amigos, da família, psicoterapia. Se tu não quiseres, não dá. E eu decidi voltar para Lisboa passado 1 ano, ainda não estava bem e não foi nada fácil. Olha, brinco com isso, não porque aconteceu, mas no meu espetáculo de stand-up, onde eu falo também sobre questões da saúde mental, eu digo, eu fui viver para um quarto numas águas furtadas onde nem eu lá cabia de pé. E portanto, foi mesmo para mim, que já tinha passado por um percurso profissional que de certa forma parecia que estava sempre em ascensão. Foi uma pancada mesmo muito grande. Só que, estás a ver, dar esse primeiro passo, eu sabia, eu acho que tem que se agitar as águas. As condições são perfeitas, não são? Vou para Lisboa, vou deixar de ter os meus pais, este apoio, vou. Mas se eu não agitar as águas, se eu não fizer nada por mim, nada vai acontecer. E às vezes é mesmo só agitar um bocadinho as águas. Depois apareceu a Marina, a minha mulher, que teve aqui um impacto também muito importante na minha vida. Ela que também trabalha com questões de saúde mental, ela própria ela é sobrevivente oncológica, teve cancro com 13 anos, o namorado dela faleceu com cancro, tem todo um historial de relações com pessoas que partiram, tem uma vida já mesmo muito vivida e no entanto o mote dela é possível ser feliz no caos. É Sim. Esta a frase que guia um bocado também toda esta missão dela. E ter conhecido a Marine, foi mesmo muito importante para perceber. Eu acho que me apaixonei também por isto, por esta proximidade. Eu acho que às vezes a pessoa vive quanto mais estiver perto da morte, tiver noção da morte. As pessoas quando andam aqui o tempo todo a pensar, isto quando acabar acabou. Não vou pensar nisso agora, mas não, quando nós temos noção que há uma finitude, é efêmero, nós vivemos, e eu tenho visto também ao longo destes 10 anos muita gente a partir também, que a Marine conhece, muitas relações que se desfazem, de pessoas que perdem os cônjuges e familiares, e vejo-os a continuar e a lutar. Isso também diz-me, fogo, mas se eles conseguem, tu... Sim, por muito escura que esteja a vida, mesmo. Tu podes optar por ser a tua própria luz. Sim, exato. E é o mais importante. Exato. Olha, vamos aqui para a última rúbrica, Sim. que é o Ativa-te. Ativa-te. Vamos falar de associações que tu achas que seria importante para o público, associações, iniciativas, projetos, que acho que seria interessante para o público informar-se. Sim. Olha, por exemplo, existe agora uma plataforma muito interessante que é o psicólogos.pt, que permite que qualquer pessoa... quer dizer, por um preço simbólico daquilo que é tipo os preços hoje em dia de uma consulta Sim. de psicoterapia ou de psicologia, consegues a partir de 35 € ter uma consulta. As consultas hoje em dia andam à volta dos 70, 80. Sim. Nesse também tens aquela iniciativa das sweats com as mensagens atrás, que cada sweat que tu compras eles oferecem uma consulta não, a pessoas não sabia. necessitadas. Não também sabia. É muito giro. Também existe na GDA, todos os artistas que estão inscritos na GDA têm a possibilidade de acompanhamento psicológico também por um valor menor, também por 35 €. Há uma série de profissionais que estão disponíveis, portanto, para todos os artistas que nos estão a ver e estão inscritos na GDA, isso também é uma possibilidade. E depois existe também todas estas ferramentas e canais, olha, por exemplo, este podcast, como nós estamos hoje aqui também a falar, e outros, como por exemplo Somos Todos Malucos, do Raminhos, também fala sobre o seu próprio percurso.
são interessantes para quem passa por isso, ver as pessoas a falarem sobre as suas próprias questões e problemas que passaram. Eu tenho o meu espetáculo daqui de baixo, que também faço, e falo sobre saúde mental e o meu percurso. Mas tu também és embaixador do Viva para lá da Depressão. Exatamente. Isso também é importante. Sim, foi há cerca de 7 anos que me convidaram. O mote dessa iniciativa era: é importante falar. Falar é o mais importante. É e dei o meu testemunho para também alertar e sensibilizar e fazer parte desta iniciativa. Foi lisonjeante e orgulho-me de poder ser embaixador desta causa. Boa. Chegamos assim ao fim do nosso episódio. Obrigado, Tiago, por teres vindo. Obrigado pelo convite, gostei muito. E como ficámos a saber, o primeiro passo é falar. Se estão a passar uma fase mais complicada, mais difícil, falem. De certeza absoluta que alguém está lá para vos dar o maior apoio do mundo. Este é o podcast que dá voz ao teu ponto de vista. Eu sou a Beatrix e vemo-nos no próximo episódio.